Olá, hoje estamos presenciando mais uma guerra que se instala em nosso mundo. Todas as pessoas de bem anseiam pela paz, porém interesses dos mais diversos impedem que isto aconteça. E no último sábado, dia 7 de outubro, o grupo extremista Hamas fez um ataque bárbaro a pessoas inocentes. Entenda o caso. Aconteceu no mundo, você encontra aqui. Os judeus habitavam as terras de Israel há pelo menos 1200 anos antes de Cristo. Seu rei mais conhecido, Davi, reinou por volta de 1000 anos antes de Cristo. Muitas das cidades hoje conhecidas, como Jerusalém, por exemplo, já haviam naquela época. Descendentes de Abraão, os judeus se diferenciavam dos outros reinos principalmente por serem monoteístas, admitindo que há um único Deus. Considerando, porém, que Estado e religião se misturavam nesta época, isso trouxe muita dificuldade para eles. Salomão, que era filho do rei Davi, tornou-se rei de Israel e construiu o primeiro templo de Jerusalém. Depois da morte de Salomão, aproximadamente em 722 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel e expulsaram os judeus. Ali começou uma diáspora judaica. Diáspora é quando existe uma grande imigração do povo que sai da sua terra para outros lugares. Aproximadamente em 586 a.C., os babilônios conquistaram o reino de Judá e destruíram o templo construído por Salomão, provocando uma segunda diáspora para a Babilônia, esta bem mais intensa, levando boa parte da população. Anos após isto, a Babilônia é conquistada pelo persa Ciro, e durante o seu reinado, Ciro permite que os judeus retornem à sua terra e reconstruam Jerusalém, reconstruindo também o templo sagrado. Anos mais tarde, Alexandre o Grande conquista a Babilônia, que estava sob controle dos persas, e a terra de Israel fica então sob o controle helenístico. Anos mais tarde, Israel ficou sob o controle da dinastia Ptolomaica, depois sob o Império Seleucida, e com a revolta dos Macabeus se viram livres, retomando Jerusalém como sua capital. A ascensão do Império Romano fez com que o rei Herodes ficasse sujeito ao Império Romano, que no ano 70 depois de Cristo, é responsável pela maior diáspora dos judeus, que migraram para países africanos, asiáticos e europeus por aproximadamente 12.000 anos. Sabe o que causa surpresa? Eles não foram absorvidos pela cultura dos lugares onde estavam. Mantiveram a sua própria cultura, a sua religião e os seus costumes, ou seja, continuaram a ser um povo, porém sem suas terras. E justamente por manterem a sua cultura, é que o ódio aos judeus foi crescendo. No seu auge, promoveu um massacre de milhões de judeus naquilo que conhecemos como o Holocausto. Diante disto, iniciou-se um movimento chamado sionismo. Neste movimento, pretendia-se o retorno de um povo à sua terra de origem. O problema é que, em 2000 anos, esta terra já estava ocupada por árabes e por outros povos. Buscando solucionar este problema, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas repartiu o território. A cidade de Jerusalém, por ser uma terra considerada santa para diversos povos, ficou sob administração da ONU. Obviamente, os palestinos e os países árabes não se conformaram com esta divisão e entraram em guerra contra Israel, que com a ajuda dos Estados Unidos conseguiu vencer a guerra e, como espólio, anexaram mais território. Depois disto, outros conflitos surgiram, como a Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos 6 Dias em 1967, a Guerra do Yom Kippur em 1973 e guerra após guerra. Israel foi se tornando mais forte
e tornando-se em uma nação do primeiro mundo. Os palestinos, é claro, não aceitavam as suas derrotas e em 1964 surge então a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, encabeçada pelo grupo extremista Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat, que tinha uma postura extremista desde 1959, querendo não apenas território para os palestinos, como também pretendia exterminar completamente a nação de Israel. Com o passar dos anos, a OLP admite a existência do Estado de Israel e busca uma convivência pacífica. Em razão disto, a ONU e os diversos países aceitaram como a única organização respondendo pela Palestina. E, aparentemente, os conflitos teriam fim. Porém, em 1987 surgiu o grupo Hamas, como uma organização muito robusta, pois além de um grupo armado, eles desenvolveram um partido político e uma organização filantrópica. Ainda assim, em 1993, com a intermediação dos Estados Unidos, o então primeiro-ministro Isaac Rabin assinou um acordo com Yasser Arafat. A esperança de todos era que os conflitos terminariam. Mas aí novos eventos surgiram, por exemplo, a morte de Yasser Arafat, a construção do Muro de Israel separando a Palestina, a vitória do Hamas nas eleições palestinas e a troca do primeiro-ministro de Israel, que tudo isto junto contribuiu para o agravamento das relações entre os dois povos. E no último dia, 7 de outubro de 2023, no sábado, o Hamas fez um ataque brutal a pessoas inocentes de várias nacionalidades durante uma festa, aproveitando-se de um feriado judeu. Mais de 1.000 mortos até o presente momento e milhares de feridos, incluindo brasileiros. Nós temos visto no noticiário que desde que Israel se tornou uma nação, nunca havia acontecido um atentado nessa magnitude. No dia 8 de outubro, Israel declarou guerra contra o Hamas. Bem, muitas vezes estamos preocupados em encontrar um lado. Alguns dizem que estão do lado dos palestinos. Outros dizem que estão do lado dos israelenses. Eu acredito que precisamos estar do lado da vida humana, estar do lado das vítimas inocentes de ambos os lados, que perdem a sua vida, a sua história, por causa de pessoas que não querem a paz. Então, ficamos por aqui, torcendo e orando para que este conflito se resolva o mais breve possível. É isto por enquanto, e eu espero em breve estar aqui no canal anunciando o fim deste conflito. E a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam entes queridos.